Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre qual a função dessas válvulas aqui que muitas vezes você vê no cabeçote dos compressores a pistão. No caso aqui eu estou com um compressor da Bitzer e a Bitzer chama esse sistema de Vari-Step. Mas geralmente compressores a pistão a gente chama de válvulas de controle de cabeçote. Então se você quer entender melhor, vem com a gente. Bom pessoal, basicamente, qual que é o conceito de funcionamento? Nesse compressor aqui, ele é um compressor de 6 cilindros. Como que a gente sabe? A gente tem 3 cabeçotes, cada cabeçote eu tenho 2 cilindros, 2 pistões. E você vê essas válvulas azuis que são bobinas de válvula solenoide, inclusive é uma solenoide como você vê normalmente em câmaras e tudo mais, aquela bobina padrão da Danfoss de 10 watts. Como que funciona? Quando eu quiser controlar a capacidade do meu compressor, eu aciono essa válvula. No momento que eu aciono essa válvula, você tem um êmbolo interno que ele tampa a entrada do cilindro. Então na placa de válvulas eu tenho ali um orifício por onde passa o vapor para ir para o pistão. Então esse êmbolo ele veda essa passagem. Então os pistões eles continuam se movendo, só que você não tem fluxo de massa. Você não tem entrada e saída de vapor nesse cilindro. Então imagina o seguinte, o princípio básico de funcionamento, eu estou com o compressor a 100% de capacidade, ou seja, eu estou com todas as válvulas desligadas. Eu desliguei a válvula, eu tenho um compressor normal a 100% de capacidade. Se eu quiser ter esse compressor a 33% de capacidade, eu posso ligar 2 válvulas e deixar uma desligada. Nesse caso, eu tenho só um cilindro, imagina que só esse cilindro aqui está desligado, os outros 2 estão ligados. Significa que nesses 2 cilindros eu não tenho fluxo de massa, ele parou de comprimir e só esse cilindro está comprimindo. Como eu tenho 2 cilindros de 6 comprimindo, eu tenho um compressor a 33% de capacidade. Ah, eu preciso de mais capacidade. Eu desativo esse cilindro também. No momento que eu desligo essa solenoide, eu vou ter esse e esses cilindros desligados, só aquele lá vai estar ligado, ou seja, esses 2 estão comprimindo, aquele não. Então eu tenho meu compressor a 66% de capacidade, eu tenho 4 cilindros de 6 funcionando. E quando eu quero ele a 100%, eu vou desligar todas as válvulas. Só que no caso da Bitzer e alguns outros fabricantes, aí você tem que ver qual que é a grande diferença. O Vari-Step da Bitzer, ele me permite também que eu tenha capacidades intermediárias. Por exemplo, no caso de um compressor 6 cilindros, eu posso trabalhar de 10 a 100% de capacidade. E como é que eu faço para vir abaixo de 33% de capacidade? Então o que eu posso fazer? Eu vou diminuindo a capacidade do meu compressor, então eu posso fechar uma válvula, um cilindro, né, um cabeçote, fecho o outro, fico só com esse. Só que se eu quero 10% de capacidade, eu faço isso através da pulsação, então eu não preciso só trabalhar com ele aberto ou fechado. Então imagina o seguinte, eu tenho 100% do meu compressor, eu quero ele a 90% de capacidade, eu vou ter 2 cilindros operando, 2 cabeçotes, né? Ou seja, 4 cilindros operando normalmente e o outro eu estou pulsando. De acordo com o tempo que eu deixo ele comprimindo ou sem comprimir, eu chego a 90% de capacidade. Então dessa forma eu consigo ter 90, 89, 88, de acordo com quanto de tempo ele está comprimindo e sem comprimir. Então você ouve, eu vou mostrar daqui a pouquinho um outro compressor desse em funcionamento e você consegue ouvir a válvula solenoide a todo momento, fazendo tec, tec. E você inclusive ouve uma diferença no compressor, porque naturalmente, quando eu, por exemplo, desativo esse cilindro, eu paro de comprimir nesse cilindro aqui, nesses 2, eu causo um desbalanceamento do compressor, porque eu tenho força nesse sentido, eu tenho uma força nesse outro sentido, só que aqui minha força é menor, então é natural que o compressor tenha uma vibração maior e você ouve um ruído diferente. Então você consegue perceber que a válvula ela não está só ligada ou desligada, ela fica pulsando e de acordo com a frequência de pulsação, eu vario a capacidade. Então, uma grande vantagem do sistema Vari-Step é que eu consigo um range de capacidade muito grande e com uma precisão interessante, porque eu posso trabalhar de 10 a 100%. Por exemplo, se eu trabalho com inversor de frequência, eu posso trabalhar esse compressor especificamente que tem bomba de óleo, eu posso trabalhar de 25 a 70 Hz. Isso vai dar mais ou menos 25, 60 sobre 20, 25 sobre 60, a gente vai ter mais ou menos 40. Vamos dizer ali, você vai conseguir operar o compressor de uns 30, 35% da capacidade até 100%. Com o Vari-Step eu já consigo trabalhar de 10 a 100%. Então, então o Vari-Step é melhor? Depende.
Não necessariamente, é um método bastante eficaz, mas ele é um método um pouco menos eficiente, ou seja, se o meu compressor, eu estou trabalhando com ele a 50% com Varistep, ele vai ter um COP inferior a ele trabalhando com inversor de frequência a 50%. Porque quando eu trabalho com inversor de frequência, eu estou trabalhando diretamente na rotação do meu eixo. Então todos os meus pistões estão comprimindo, isso por um lado é bom, porque eu não tenho esse desbalanceamento. E no caso do Varistep, o que acontece? Quando eu paro de comprimir esses cilindros, eu continuo tendo o movimento do pistão, ele continua tendo um trabalho, claro que é um trabalho muito menor, porque eu não estou movimentando uma massa ali, mas eu ainda tenho um trabalho. Então, basicamente, o Varistep a 50%, ele vai gastar um pouco mais de energia do que o inversor de frequência a 50% de capacidade. Porém, ele é um controle muito eficaz e muito mais barato. Então, ele é sim uma solução bem interessante. Existem casos onde às vezes o inversor de frequência talvez vai ser caro. Tem uma outra vantagem também, que além dele ter essa variação e ter um bom custo-benefício, ele é muito simples. Porque eu tenho a alimentação do meu compressor normal, por contator, aqui eu tenho PW, então eu tenho duas contatoras para partida por causa do tamanho do compressor, mas ele é uma partida muito simples. E em termos de manutenção, a única coisa que pode ocorrer é queimar uma bobina dessa válvula. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que ele não vai modular, porque ele para de comprimir quando eu aciono a válvula. Então, se a bobina, por exemplo, queimar por um problema, por vida útil ou por um problema elétrico, em primeiro lugar, extremamente barato, extremamente acessível, porque é uma bobina de válvula solenoide que você vai encontrar em qualquer loja de refrigeração, e ele não vai causar nenhum problema. Se queimar essa bobina, simplesmente esse cilindro ele não vai mais modular, ele vai ficar direto funcionando. Então, na prática, você não vai parar a sua operação nem nada, só vai trabalhar com menor eficiência. Aí você planeja uma manutenção, troca essa bobina, leva... Você vai basicamente precisar de uma chave Phillips aqui para soltar o conector, tirar esse conector, uma chave de fenda para tirar a bobina, colocar outra, isso leva 1 minuto para fazer. Então é muito simples. Quando a gente já tem um inversor de frequência, você tem aqui, você tira essas contatoras, você vai colocar um inversor de frequência, que é uma peça bastante cara, ela é muito significativa no custo, e ela é um item eletrônico. Então assim, claro, aqui na Frigocenter a gente usa inversores de frequência de primeira linha, é bem difícil ter problema, mas óbvio, você pode ter uma queima do inversor de frequência e vai parar o seu sistema como um todo. Então eu costumo dizer assim, o Varistep ele é interessante porque ele é uma solução mais acessível, com uma boa eficiência. Agora, o melhor ponto de eficiência é sempre o variador de frequência. Em termos de capacidade, o quanto você vai poder variar vai depender do tamanho do seu compressor. Aqui eu estou com um compressor 6 cilindros, eu trabalho de 10 a 100%, e basicamente eu tenho 3 válvulas. Mas eu também posso trabalhar de 10 a 100% em compressores de 4 cilindros, porque eu tenho 2 válvulas só para trabalhar, mas eu também posso fazer essa pulsação delas. Então eu consigo também essa modulação. A gente só não consegue esse sistema em compressores de 2 cilindros. Então em compressores muito pequenos a gente não consegue utilizar esse sistema. Pelo menos não no caso dos compressores da Bitzer. Um outro ponto relevante, sempre que tem o Varistep, sempre não, mas quase sempre que tem o Varistep, você vai perceber esse ventilador aqui em cima, o ventilador de cabeçote. Qual que é a função dele? Lembra que o fluido refrigerante é ele que faz a refrigeração do seu compressor. Só que como eu estou modulando, eu estou trabalhando às vezes com 10% de capacidade, existem momentos onde o compressor está funcionando e as 3 válvulas estão ativadas, ou seja, os 3 cilindros não estão comprimindo. Então qual que é a tendência? Você criar um aquecimento maior no compressor, o que óbvio não é um problema, contanto que você respeite, existem certos algoritmos para você garantir o correto resfriamento do compressor. Mas a função desse ventilador é para ajudar no resfriamento. E muitas vezes a gente acha que o resfriamento é da parte mecânica, do cabeçote, porque ele fica no cabeçote. Mas, na verdade, isso aqui é para refrigerar o motor elétrico. Ele cria uma corrente de ar e ele acaba refrigerando o motor elétrico, que como você tem um baixo deslocamento de massa ali passando pelo motor elétrico, você pode ocasionar um superaquecimento do motor e, às vezes, desarmar pelo térmico, por exemplo. Então, esse ventilador ajuda, mas, claro, existe todo um algoritmo por trás, que no caso da SCAD, ele já está incorporado no nosso PLC, que você tem que garantir que certas condições sejam respeitadas para que você não crie um problema de superaquecimento do seu compressor. Bom, agora aqui fora da nossa fábrica, a gente tem o centro de ideias que fica aqui atrás da gente, que é um auditório que a gente usa para treinamento. E essa SCAD, ela está justamente tocando o ar-condicionado desse centro de ideias. Agora ela está funcionando aqui. E essa SCAD está equipada com um compressor semi-hermético da Bitzer com Varistep. Então eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho na prática esse funcionamento do sistema.
Uma coisa bem interessante, né? Vocês podem ver que é uma máquina bem silenciosa. Eu estou aqui do lado dela, não tem barulho nenhum, agora a fábrica não está funcionando. E é uma máquina que é bem silenciosa, né? Eu tenho tanto ventilador variável como compressor com controle vari-step. Uma coisa interessante, né? Mostrar aqui por dentro. Esse aqui é um compressor 4 cilindros, né? Que está equipado nessa unidade. Então é um compressor menor do que aquele que eu estava mostrando anteriormente. Mas o princípio é o mesmo, eu consigo modular ele de 10 a 100% apenas com 2 válvulas de capacidade. Eu posso ter uma válvula, como é o caso agora, essa válvula ela está acionada, então esse cabeçote não está comprimindo, e essa aqui ela está pulsando. Nesse momento, quer ver, dá uma olhada aqui no PLC, agora está com 33% de capacidade no equipamento. Então eu só estou pulsando uma das válvulas, ó, por exemplo, agora essa aqui está desligada, ou seja, esse cabeçote está acionado e não está comprimindo, e agora esse está comprimindo, porque ele também vai revezando qual cabeçote está modulando. Então dessa forma eu consigo essa variação igual no outro compressor. Uma coisa que vocês vão perceber assim que é mais atento, esse compressor ele não está com ventilador de cabeçote. Aquele outro que eu mostrei no começo do vídeo, ele já tinha ventilador de cabeçote. Porque essa aqui é uma HEA, ou seja, é uma máquina de alta e média com 134A. O que ocorre? Essa máquina está aplicada em alta temperatura para ar-condicionado com gás 134A. Nessas condições eu não preciso do resfriamento adicional, que é o ventilador de cabeçote. Já aquela outra máquina que eu mostrei anteriormente era uma LFA, então era uma máquina de baixa temperatura com R404. Em baixa temperatura eu já preciso do ventilador de cabeçote. Então, claro, tudo isso depende do fabricante do compressor, a gente tem que sempre respeitar as condições de operação e aquilo que o fabricante diz. Então essa daqui não tem o ventilador de cabeçote, né, que a gente chama de resfriamento adicional, porque nesse regime com esse fluido refrigerante não é necessário. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha dado para explicar detalhes, que vocês tenham entendido como funciona o vari-step. Como sempre, se você acha que é relevante para alguém, compartilha, manda esse conteúdo por WhatsApp, por e-mail, o que quer que seja. Compartilhe o conteúdo que para a gente é muito válido aqui da Frigocenter. Se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida ou tem sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder. Muito obrigado e até a próxima.